Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Direito do Zero e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre petição inicial, que eu sei que é um tema que vocês vão ver muito em escritório e também na faculdade, que às vezes vai se perguntar o que é, pra que é, como que faz. E aqui eu vou dar um breve resumo e talvez o vídeo fique um pouco longo, porque eu quero explicar meio que passo a passo para vocês poderem entender do que se trata e como que faz uma petição inicial. Gente, não tem como. A petição inicial, pelo próprio nome já diz, ela dá início ao processo. Ela conta o que aconteceu. Por que você está processando uma empresa, enfim, o que seja, uma indústria, enfim, o que vocês quiserem processar, tá? Uma pessoa, enfim. Dando um exemplo corriqueiro que costuma acontecer. Negativação. Eu vi que no meu CPF tá uma restrição, tá ali um valor que eu não reconheço. A petição inicial nada mais é que vai contar o que tá acontecendo, o que o cliente vai trazer para você, né? Ela vai contar do que se trata o processo inteiro, porque ele vai correr com base na petição inicial. Então, tá bom, entendi. Então vai ser sobre, você está dando um exemplo de negativação, então a gente vai falar em cima disso? Sim, vamos falar em cima disso. Primeira coisa, muitos escritórios, muitas empresas já trabalham com o modelo pronto, então vocês não vão mudar muita coisa da petição inicial, tá? Ela já vai vir meio que pronta, com os dados do autor e do réu, né? Autor é quem está processando, o réu é quem está sendo processado. Pode ter mais de um réu, não tem problema nenhum. E acontece. Eu tô dando casos de negativação, de uma cobrança indevida, porque acontece muito, tá? A negativação é quando o cliente vai fazer uma compra e ela é restringida porque o nome tá no Serasa, tá? Enfim, geralmente é isso, tá? E uma cobrança indevida também se encaixa, porque às vezes ele não reconhece aquela cobrança que tá ali negativando ele, o cliente, né? Que você vai pegar aí. Enfim, vamos lá. O que pede a petição inicial? Pelo próprio nome, ela pede que você bote esse cabeçalho do requerente, do requerido, a pessoa que está processando, o processado, como eu falei no início. E depois vocês vão vindo com os fatos, pedidos, a audiência, se quer online, se quer presencial, se quer audiência de conciliação, enfim. E valor da causa. Não tem muito mistério, porque, como eu falei, já são modelos que estão pré-prontos. Então, não são processos mais, assim, que eu tô dando de exemplo, são mais comuns. Então, quando eu vou fazer um processo de negativação, o que eu preciso? Primeiro, eu preciso de protocolo. Eu preciso de protocolos do cliente ligando, vamos supor, para a operadora. Ele está sendo cobrado indevidamente ali pela operadora, o nome foi para o Serasa e quer processar. E caraca, Mariana, como é que eu faço isso? Minha chefe tá me pedindo, eu não sei fazer. Vamos lá. Nunca você vai ver mudar ali a primeira página, que é sempre os dados, tá? Do requerente, requerido, que eu venho tanto mencionando. Você sempre vai mudar os fatos. Você vai contar uma história. Você vai contar a história que o cliente te contar. Só que para você ter base, para essa história ter base, ela precisa ter comprovação. Como? A informação que a pessoa tá negativada, que a cobrança ela é realmente indevida e é através de protocolos, ligações, conversas que você comprova isso. Então você vai fazer um breve resumo ali nos fatos do que aconteceu, tá? Do que aconteceu. Isso na petição, que é um documento. É o documento que vai fazer todo o processo andar, gente. Pra você entender que a petição é a peça mais importante desse quebra-cabeça, que é o processo, principalmente civil, né? Então, assim,
contou os fatos. Você vai contar ali do seu jeito. Vocês podem usar IA também, que tá muito em alta. Mas você vai receber o cliente e vai entender o caso, tá? Você precisa entender o caso. Então, vamos lá. Ele foi negativado. No dia tal, o cliente percebeu ou recebeu uma notificação onde seu nome constava no Serasa de uma cobrança a qual ele julga indevida, pois não reconhece. Então, assim, uma cobrança de operadora, falando que você fidelizou um plano, mas você não fidelizou nada. E aí você precisa ligar, juntar, colocar ali nos fatos da petição inicial, né, o protocolo que o cliente ligou, mostrando que o cliente nunca teve contato com aquela operadora. Às vezes o cliente nem nunca teve a linha daquela operadora, né? E provando, né? Ali contando mesmo, gente. Vocês vão escrever mesmo uma história do que tá acontecendo. E vocês só vão conseguir isso através da comunicação com o autor, tá? Mesmo que ele fale, é sempre uma mesma coisa. É uma história contando. Por exemplo, mais um exemplo. Caiu a luz, queimou a televisão. O que a gente vai pedir, gente? Lá na negativação, a gente vai pedir que seja retirada essa cobrança do nome do autor. Se o autor, por algum acaso, isso na petição, tá? Vocês vão pedir isso na petição, no pedido. Requer, né? No pedido, ok? Vocês vão pedir a retirada no nome do Serasa, a retirada dessa negativação, dando nesse exemplo ainda na negativação, gente, que é algo simples. E se por algum acaso, como eu falei, o autor veio a pagar a dívida, mesmo ele não a reconhecendo, vocês vão pedir o ressarcimento desse valor, que é o tal dano material. Isso vai lá nos pedidos, tá? Vai lá nos pedidos. E também vocês podem embutir o dano moral que o autor ali sofreu, dependendo da situação, né? Bom, por exemplo, uma interrupção de luz. Numa quinta-feira, houve uma interrupção de luz na casa de um cliente que faz uso de insulina aí. Como que você vai fazer? Como que o cliente vai ficar sem luz, sem insulina, precisa ficar na geladeira, ele tem diabetes tipo 2, e aí? Você vai contar a história. Na quinta-feira, dia tal, mês tal, ano tal, fulaninho de tal teve o seu fornecimento de luz interrompido por tantas horas, segue protocolo, segue print mostrando que realmente houve a falta de luz e houve a perda de medicamentos, então, ou houve queima de aparelhos como computador, geladeira, televisão. Então, a petição inicial, pessoal, ela é aquilo que vai dar início ao processo, onde você vai contar a história e você vai fazer pedidos, tá? A parte de audiência é mais simples, que você pede ali a audiência de conciliação, de instrução de julgamento, que você pode pedir online, presencial. Eu sempre acho melhor online, tá, gente? Eu não precisa sair de casa. Mas, assim, é isso. A petição nada mais é que isso. Você conta os fatos e dá os pedidos e o valor da causa, tá? Tem outras paradinhas na petição inicial? Tem outras paradinhas na petição inicial. Porém, a petição nada mais é do que isso. Você dá os dados do autor e do réu, você pegar os dados de ambas as partes, contar a história do cliente que chegou para você com um problema,
né? Seja quem for que chegou com o problema, você vai contar aquela história nos fatos ali. Você vai mudar isso, vai mudar os pedidos, que ali você vai botar o que você requer, o ressarcimento do dano material, enfim, do dano moral sofrido, e dar-se o valor da causa. Geralmente é isso que vocês vão alterar na petição inicial. E a petição inicial é o documento sempre mais importante do processo, porque é ele que dá início ao trâmite, que dá início à árvore processual. E junto com ele, vocês juntam a procuração, hipossuficiência, se tiver, né, que é para pedir que é o que o autor não consegue custear o processo, né, enfim. E os protocolos, prints de conversa, se tiver no WhatsApp, print de negativação, print de falta de luz e print, vídeo, foto, o que for necessário. E por isso a petição inicial é tão importante, porque ela narra tudo aquilo que aconteceu e ela é o que dá início ao que de fato é o processo, do que o processo se trata e do que você quer com aquele processo. Ela não vai nada além disso, pessoal. Então, assim, uma petição bem feita, bem explicada, é show, entendeu? É show. E a petição é isso, pessoal, não é nada mais do que o início do processo, porém a parte mais importante. Você não vai nunca distribuir ela sozinha. Ela sempre tem que vir acompanhada de identidade do autor, de comprovante de residência, de hipossuficiência, como eu falei, que tem muito, tá? Porque é quando o autor não consegue custear o processo, né, as custas processuais. Os protocolos de ligação, comprovantes de tudo aquilo que ocorreu, porque os fatos só podem ter fundamentos se eles tiverem comprovações. E as comprovações são por meio de protocolo, print, blá, blá, blá. Mas Mariana, você tá falando a mesma coisa o tempo inteiro. É pra vocês gravarem, é pra vocês focarem. Então, pessoal, não é um monte de 7 cabeças, tá? Vocês podem, não precisa juntar, não precisa, quando você vai distribuir o processo, que depois eu posso explicar mais ou menos como é que você distribui um processo civil, você não precisa colocar separadamente o protocolo, ou enfim, por exemplo, você teve a queima de um eletrodoméstico, o laudo eu recomendo que coloque separado, mas você pode colocar ali nos fatos mesmo o print, aí segue print, segue anexo, ou segue anexo, porque você vai anexar junto com a petição, tá? Mas a petição nada mais é do que o que você quer, o que aconteceu, o quanto você quer de ressarcimento, o que você sofreu, enfim, isso é petição inicial. Tá ok? Ficou claro aí pra vocês? Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aqui nos comentários, que eu vou estar sanando elas pra vocês no próximo vídeo. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. E esse foi mais um vídeo do Direito do Zero. Espero que vocês tenham entendido o que é uma petição. Tentei explicar de uma forma aqui rápida, prática, de um jeito que vocês vão entender, que não é difícil, sem juridiquês. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.